Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso videocast Varejo em Foco. E hoje, senhores, é uma edição especial, eu garanto isso para vocês. Hoje nós vamos fazer um programa aqui que vai ser de muito conteúdo, de muito aprendizado e, acima de tudo, um programa muito divertido, porque o nosso personagem é isso, é o 7D. Vocês vão entender daqui a pouco, dentre esses Ds aí, a diversão, descontração está ali inserido no contexto. Professor Gretz é o nosso convidado hoje. Professor, dispensa apresentação, mas para quem por acaso não conheça, palestrante, autor de mais de 20 livros já publicados e de sucesso, coleciona histórias nacionalmente de inspiração e de vidas transformadas. A gente vai citar algumas delas aqui, porque são muitas. Uma delas mais conhecidas, a da Copa do Mundo de 2002, vocês vão entender, nós vamos contar isso. Enfim, antes da gente iniciar a nossa gravação, nosso bate-papo, a gente estava aqui já conversando, já descontraindo e aproveitando a visita do professor Gretz, que vem a Rondonópolis nessa semana para o lançamento da Liquida Aqui, a maior festa do varejo do sul do nosso estado, o evento da nossa querida CDL de Rondonópolis. Daqui a pouco nós vamos aprofundar mais sobre o lançamento, sobre tudo. Deixa eu trazer logo o professor para a conversa. Professor, bem-vindo mais uma vez a Rondonópolis, que bom tê-lo aqui. A gente estava comentando agora, acho que é a sexta vez que o senhor vem para a nossa cidade. Seja bem-vindo, professor, que prazer. Eu estou feliz e Rondonópolis, como cresceu, né? Muito, como cresceu, né? Eu nem consegui mais localizar o hotel que eu fiquei a primeira vez, que era o Novo Hotel, na década de 90. Lá embaixo, né? Então, cresceu bastante e a posição econômica dentro do estado muito forte. Rondonópolis é uma daquelas cidades que nos leva a confiar nesse país, a ter esperança, porque há um suporte do agronegócio que realmente é imbatível. Todo ano as metas vão subindo, e nós vamos ser, é uma frase já muito comum, mas nós vamos ser, e já estamos sendo, o celeiro do mundo. Então, tudo que pudermos fazer, os políticos, os empresários, fazer por este município, com certeza o PIB daqui logo vai encostar na capital. A gente caminha muito para isso mesmo e bota muita fé. Isso já a gente falava antigamente em longo prazo, acho que hoje não mais, professor. Acho que até em médio, talvez até curto prazo, viu? As coisas estão aceleradas, né? Sim. Como estão aceleradas? Eu estava comentando um monte disso. Toda cidade que eu vou, a minha cidade interior de São Paulo, eu sou de Itapeva, eu chego lá, condomínio aqui, condomínio lá, condomínio ali na região de Santa Catarina. Eu sou paulista, mas moro em Santa Catarina por opção. Sabe, você passa daqui um ano, está tudo diferente, como está crescendo o nosso Brasil. E uma das coisas fortes também é o ramo imobiliário, né? Eu estava olhando aí da janela do hotel, sempre saindo, prédios construindo, que gera bastante emprego, né? E aí é o melhor investimento. Quem investe em imóveis, ele não tem liquidez, mas ele tem garantias. É um tipo de investimento que vocês que são jovens aí, não é que vão investir, compra um terreno, aonde? Pode ser, lá no meio. Deixa lá. Vai criar formiga e deixa lá. A prova disso onde eu passava, e o cemitério de vocês, né? Não de vocês, mas dos outros, vocês não estão usando, no centro da cidade, e ele não era centro, a cidade cresceu. Exato, incorporou. Né? Então, essa expansão, né? A duplicação de vocês para Cuiabá também deixou mais fácil. Então, está borbulhando. E vocês que são jovens aí, têm que aproveitar, dar graças a Deus de estar vivendo este momento do Brasil. O senhor falou do ramo imobiliário, a construção civil. A gente tem esses termômetros da economia, a construção civil. Os números daqui, quando ela não está na ponta, ela está sempre entre os três ali, serviços, comércio, ela está sempre ali, e a gente vê a cidade, muitas incorporadoras, muitas empresas rasgando a cidade de fora a fora e trazendo. E cada vez mais parece que num ritmo muito acelerado. Quando a gente tira uma foto, imagina uma foto de Rondonópolis há 10 anos e uma hoje, é completamente diferente. E aí, professor, avançando um pouquinho nesse contexto,
eu já queria uma leitura sua de como nós, quem nos assiste, pequenos empresários, pequenos comerciantes, como acompanhar essa velocidade e essa crescência dos movimentos cada vez mais abruptos. Como é que a gente fica por dentro disso, não é atropelado e engolido por isso? Cada vez há mais exigência de quem presta serviço. Estava agora conversando agora com o gerente do hotel onde estou hospedado, Hotel Slaviero, que é uma rede que eu conheço há muito tempo. Nós estávamos falando sobre isso. Então, os restaurantes, as lojas, toda atividade, as companhias aéreas, todas têm que estar preparadas para poder acompanhar este momento, as escolas. Se você entrar numa máquina agrícola, parece a aeronave do Capitão Kirk. Exato. Capitão Kirk é coisa da minha época, lá do Jornada nas Estrelas, tá? Então, é ar-condicionado e o operador da máquina, se ele não souber, ele quebra aquele equipamento. Então, precisa que as entidades da cidade comecem a treinar essas pessoas para, no campo, operar... tem mais painel do que um avião. Máquina de alguns milhões de reais. Se o cara usa errado ali. Então, está abrindo leque, está abrindo opções para todas as atividades se envolverem com essa nova realidade. E nós estamos aqui falando na indústria, mas no agronegócios, mas na construção civil também. O que há de evolução, eu reformei um apartamento faz 4 anos, eu vou comprar as lâmpadas lá, não tem mais. Já saiu de linha aquela lâmpada. Já foi. Né? A tendência é outra. Então, a rapidez é muito grande e nós temos que estar atualizados. Qualquer atividade que você esteja, você tem que estar atualizado. Vejam no meu caso, as palestras minhas antes eram 2 horas que eles pediam. Depois caiu para 100 minutos. Caiu para 90. Aqui, ia me dar 60 e pedir mais 10, que eu gosto de falar. Me deram 70. E às vezes tem eventos que eu vou que só me dão 45. Então eu tenho que aprender... É o ritmo acelerado das coisas. O dom da compactação, e essa é uma das coisas difíceis, o dom da compactação. E uma frase para você pensar, o excesso de argumento prejudica a causa, viu? Quando você falar alguma coisa, o excesso de argumento prejudica a causa, a simplicidade. Compactar sem perder... Sim, a essência. A essência, a mensagem que é o principal. Sim, é difícil, hein? É difícil e é uma das coisas que eu faço palestra há 43 anos. Então, uma das coisas que as pessoas sempre falam comigo, professor, me dá uma dica, como é que faz? Eu falo, você tem que estar preparado para a compactação. Porque eles estão me dando aqui, nesse evento de hoje à noite, 70 minutos. Vamos supor que caísse uma chuva, em vez de começar às 19, começa às 19h20. O que pode muito acontecer. Pode acontecer alguma coisa, ou está esperando a ver. Aí... E como tem que terminar às 21 horas, porque vai ter depois uma atividade... A programação toda? Eu não posso dizer na plateia, eu tinha previsto um monte de coisa, mas não, eu não posso falar isso. Eu tenho que dar o meu melhor dentro do tempo que me derem. Exatamente. Esse é o ponto forte. E às vezes o cara, já vi as pessoas falam assim, eu tinha 5 itens, mas vou falar só 3. E deixar isso explícito para o seu público fica até chato, né? Deselegante. Você expõe o organizador... Você despreza a plateia, como assim, eu vou embora e ficou coisa sem falar. Então, o dom da compactação, ele é um dom que precisa ser exercido, e eu sempre vejo, leio muito a Bíblia, então eu vejo que Cristo, quando alguém fazia uma pergunta, ele contava uma historinha curta. O próprio Sermão do Monte, que é uma leitura maravilhosa, e deu recato. Então, você tem que estar preparado. Por isso que, se tem alguém me ouvindo e você está no ramo de palestra ou quer entrar, você tem que ter não é só o palestrante, não. Um político que vai falar também num palanque. Você tem que ter o começo pronto, que tem que ser uma história. Porque a história fascina. Se você for hoje na minha palestra, eu vou começar com uma história e todo mundo fica em silêncio, porque ele não imagina que eu vou começar com aquela história. Nem eu. Vem funilando. Aí tem o começo e tem o fim. Está pronto, na minha cabeça. E aí eu vou me adaptar ao tempo que me derem. É isso.
sem precisar correr também. Sim, sem demonstrar, sem parecer. Mas isso aí é uma habilidade que só o tempo e a prática dão pra gente, né, professor? Infelizmente tem pessoas que... Tem que ir fazendo. Como diz o Rei Lear, da Shakespeare, ficou velho, mas não ficou sábio. Ou seja, às vezes a pessoa não... Isso acontece nos púlpitos, né, porque o pastor também se comunica, acontece no ramo político. E hoje em dia, com internet, com rede social, com celular, acho que o recado tem que ser cada vez mais sucinto, né? Sabe uma coisa que me incomoda? Quando alguém fala assim, vou dar um exemplo, o Brasil é o segundo maior produtor de beterraba. Eu pergunto, e o primeiro quem é? Fala pra mim. Eu quero saber. Aí eu vou dizer, porque agora eu quero saber quem é o primeiro. Não fala, não vai falar. Mas pesquisa e me informa. Você não pode deixar uma informação incompleta, porque o Brasil, o segundo país em beterraba, quem que será o primeiro? Aí eu tenho que ir no Google perguntar. Então tem coisas que você não deve gerar essa ansiedade e tem que ser completo. E tem gente que tem preguiça. Eu, quando leio um livro, pego um livro, que era americano, o livro está traduzido. Eu brigo com o livro. Porque o preguiçoso do cara que traduziu, ele me coloca o cara composto sem acres. Eu não sei o que é acre, aqui é hectare, pô. Pega o acre e transforma em hectare. Eu escrevo assim, preguiçoso. Transforma o acre em hectare, que é a linguagem nossa. É isso. E eu não entendo, às vezes o comandante de avião, ele não fala, nós estamos a tantos mil pés. Tantos pés. Que equivale a tantos metros. Fala metro, não estou entendendo o que é pé, facilite a coisa, entendeu? Ó, vamos fazer uma paradinha rápida por conta do formato aqui da televisão. Lembrando, gente, que quem nos assiste no YouTube, na internet, o programa é na íntegra e sem cortes, tá? Inclusive, eu não fiz lá na abertura do programa o convite, o pedido para que você se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo. É porque a vontade de conversar aqui é tão grande que a gente acabou deixando passar batido. Mas vai lá no YouTube, tá? E para quem tá aqui com a gente na TV Record, daqui a pouco a gente volta. Já de volta com o nosso programa, com o nosso bate-papo, aqui na televisão. Lembrando, gente, como eu disse agora na saída do intervalo, se você nos assiste pelo YouTube, o programa é na íntegra, sem cortes, e ainda tem conteúdo extra, tá? Porque o bate-papo nosso se estende, e do jeito que a coisa aqui tá indo, com certeza hoje vai estender muito. A gente tá com o professor Gretz, aproveitando essa visita ilustre aqui, um prazer no nosso programa ter o professor. E só para reforçar para quem perdeu o começo do programa, o professor Gretz está aqui em Rondonópolis nessa semana por conta do lançamento oficial da Liquida Aqui 2024, a maior festa do varejo da região sul do nosso estado. Esse ano acontece de 10 a 14 de setembro e é uma liquida nova, um novo formato. Eu acho que, é um novo formato, mas ao mesmo tempo a gente vai remeter às raízes da Liquida Aqui ao longo das semanas. Agora vocês vão ver muita coisa da divulgação desse novo formato. A gente aqui na CDL está muito feliz com o que vem por aí. Mas vamos lá, vamos voltar com o professor, que a gente falou muito, professor, no primeiro bloco, muita história, e o dom da compactação foi um ponto que a gente tocou muito, e que vale para palestrante, vale para quem trabalha com oratória, mas enquanto o senhor falava, eu imaginava a situação do varejista. O varejista tem que estar atento a isso também e tem que saber, de certa forma, aplicar isso no negócio dele também, no sentido de transmitir uma mensagem, quer vender um produto, seja mais assertivo, seja objetivo, saiba usar as ferramentas que tem, sem muita enrolação, muito floreio e muita firula. Vai na veia, né? Sim. Existem alguns estados, não vou dizer qual é, porque nós temos 27 estados, você tem que descobrir que você entra numa loja, a moça fala assim, o que faltou? De fato, não está errada a pergunta dela, porque eu só fui lá porque faltou. Mas é uma abordagem muito pobre, né? Muito rasa, né? E você tem que... Lembra que eu disse para você que o excesso de argumento prejudica a causa? Quando o vendedor começa a exagerar na informação, ele tem que escutar, ver a pergunta, né? Se ele vai abrir uma porta para mostrar vendendo um apartamento, né? Ali vai ter um shopping. Aí a mulher fica olhando coisas, aí você responde aquilo que quer indagar. Não dê excesso de informação.
E como é gostoso quando você vai num local e você encontra alguém que está querendo te ajudar. Que está querendo te ajudar. Verdadeiramente te ajudar, não só vender. Isso aí, eu vou conseguir o que está precisando. Então, hoje, muitas lojas estão sofrendo com a venda online, porque você perde um produto às 5 da tarde, no dia seguinte está na sua casa, um produto mais exótico. Eu pedi azeite de abacate, que é uma coisa assim, não é comum, Eu não né? sabia nem que existia, Então, professor. Aí isso pesa 4 da tarde, no dia seguinte, eles me entregam na minha casa. Não sei como é que o CD sabia que eu ia pedir azeite de abacate. Tava lá pronto. Pronto. Então, as lojas que estão fixas, elas têm que compensar de alguma maneira. É um desafio. E todo o diferencial está nas pessoas que me recebem. Por essa razão, a melhor ferramenta para você... A Agatha Christie, que escreveu mais de 90 romances, ela escreveu um livro chamado A Morte no Nilo. Eu li o livro todo quando eu viajava. As aventuras do detetive. Sim, eu viajava pelo Rio Nilo. Sempre que eu vou a um país, eu levo os livros do país. Agora, no começo do mês, eu vou para a Grécia e Turquia. Já estou terminando o livro da Grécia, porque eu gosto de incorporar. Aí viajo muito. Eu sempre digo, o maior investimento é ler, viajar e conhecer pessoas. Esse é o maior investimento. Repito, ler, viajar e conhecer pessoas. Então, Deus me deu o privilégio. Eu conheço 56 países. E a Grécia agora vai para 57. Sempre palestrando, professor? Não, alguns palestrando, mas outros passeando, visitando. E eu tenho a facilidade de pegar alguma coisa daquele país e trazer. Então, quando eu estava lendo o livro da Agatha Christie durante a viagem no Rio Nilo, tinha uma frase. Eu li o livro todo, só sobrou uma frase, mas olha que frase forte. O que não se compra, conquista-se com um sorriso. Vou repetir. O que não se compra, conquista-se com um sorriso. A menor distância entre duas pessoas, a menor distância entre eu e você, é o bom humor. Mas o bom humor não é contar piada, o bom humor é um estado de espírito. Porque todos nós, sempre que você estiver na frente de alguém, na minha frente, tem 4 coisas que podem estar me incomodando. Minha família, tem uma sogra com 95, porque a minha esposa fala, olha, a mãe caiu, coisa e tal, aquelas coisas normais de uma pessoa. Então tem família, saúde de alguém da família, o desafio profissional, e esses 3 juntos é menor do que o 4, que é o financeiro. Quer dizer, o cara está correndo atrás dos boletos, atrás das coisas. Então você olhou uma pessoa, todos vocês estão aqui me assistindo, eu inclusive, 4 coisas. Então precisa que o líder, que o gerente, ele perceba, porque quando chegar uma pessoa para trabalhar, é melhor tirar ele do balcão. Você tem que ter a leitura que o cara não está bem. E o que você faz, professor? Pede para ele falar. Mas eu não posso resolver. Não precisa resolver. Na metade da conversa ele fala essa frase. Quem já não viu essa frase? Eu sei que o senhor não pode me ajudar, mas só o fato de o senhor me ouvir já me ajudou. Perfeito. Pronto. Quem já não viu essa frase? E todo mundo precisa, às vezes. Sim. Né? Então o gerente de uma loja ou o supervisor, não importa o cargo, ele tem que estar por lá de fora do balcão, olhando para os seus funcionários. Eu vejo que a liderança é ausente. Eu fiquei no hotel em Porto Alegre durante 52 semanas, eu nunca vi o gerente. Hoje o gerente foi conversar comigo, aqui no hotel, conversei com ele. Porque o gerente passa no meio, ele faz de conta que é hóspede. Para não ser eu quero reclamar para o senhor porque o elevador ficou parado a noite inteira. Ele quer evitar. Quer evitar. Então, é um ausente, ele está lá no fundo controlando toalha, se alguém levou a toalha, checando. Não pode. Você tem que estar ali por lá de fora, olhando, interagindo. Por isso que você imagina fazer um curso de liderança, você pensa que vai vir coisas difíceis. Não, são coisas simples. A força que tem quando você que é gerente, que tem várias pessoas no escritório, se você sair da sua mesa e sentar na cadeira em frente do seu colaborador, se quarta-feira é feriado, quarta que vem, e ele já combinou que segunda e terça vai levar a mulher dele para visitar a sogra no Barro do Garça, e você fala, eu preciso de você aqui. Ele chega em casa e fala para a mulher, não vamos visitar a sua mãe. Por quê? Porque o homem foi lá. O homem foi lá, sentou na minha mesa e falou que ele precisa de mim.
Porque, então, se você vai até a pessoa, isso é um baita status para ele. Então, não a sua porta, que às vezes está trancada, é cheia de papel. Então, você tem que circular. Tem que ir lá ver, conversar e sempre fazer um elogio. E o elogio você faz em público e a bronca em particular. Então são coisas tão simples, Robson, que é elementar. A gente não vê aplicado isso no dia a dia, nos pequenos hábitos. O bom dia na hora do café que seja, professor. Eu acho que esse é o problema. A gente reclama muito aqui na CDL, a gente chega a ouvir muita gente reclamando. Às vezes criticando o atendimento, do modo geral, a maneira como as pessoas são atendidas, a falta do bom dia no café, a relação entre patrão e funcionário dentro dessa hierarquia, dentro dessa falta de ouvir, de conversar e de dialogar, coisas que a gente resolveria assim, era só aplicar. Sim, o que o terapeuta faz? Eu nunca fiz terapia. Ele fica escutando, você fala, e você mesmo que acha as suas soluções, porque ele não dá solução, ele só escuta. Você pergunta e você responde. Escuta. Outro dia eu liguei para uma empresa e comecei a conversar com a telefonista que me atendeu, porque eu precisava de algumas dicas da empresa. Na terceira pergunta, ela falou assim, professor, não pergunte muita coisa, eu só trabalho aqui. Olha, eu só trabalho aqui, isso tem muita gente, eu só trabalho aqui. Sabe como é que chama isso? É desistência silenciosa. O corpo vai, mas a alma fica pelo caminho. Então, você imagine, isso acontece no hospital, acontece no hotel, acontece no restaurante, acontece no avião, acontece em qualquer lugar. O corpo foi, mas um daqueles 4 motivos que eu falei anteriormente pode estar roubando energia. E se o cara tiver com 3 desses motivos, saúde, família, o desafio ali, sempre muito, porque tem atividade que tem muita meta, né? O pessoal do ramo financeiro é meta, tem que conseguir aplicação. Então, aquilo é um estresse altíssimo, desgasta, né? E quando eu falei da parte financeira, o 4, aquela pessoa que ele tem que saber como utilizar o que ele ganhou. E aquele que tá difícil, então a administração financeira é geral, não tem alguém que, não, eu estou tranquilo. Porque a pessoa sempre está envolvida para fazer a gestão do que ele ganha, do seu dinheiro e colocar. Então, é assim que o ser humano é. Então, você bater o olho para a pessoa, tem que observar. Porque o corpo fala. A minha mãe era uma russa e ela era muito brava. Eu diria que a minha mãe ela era polar. Não era bipolar, era só polar. Só nervosa, brava. E a gente, então, convivia com ela, tinha um coração muito bom. Mas o dia, Robson, que ela entrava no meu quarto, lá no sítio, com um lenço na cabeça, que ela era russa, um lenço colorido. Aquele dia eu falava, hoje eu vou brincar com o Carlinhos, hoje eu vou andar descalço, hoje ela vai fazer arroz doce, hoje ela vai botar sabe aquela água aqui no final? Porque aquele lenço é um indicador. Era o código. E todo mundo tem código. Pela maneira que o chefe coloca o carro no estacionamento, que já ocupa 2 vagas, é um código. A nossa mulher dá código pra gente. Eu estou casado há 50 anos com a Beth e eu ainda não aprendi os códigos que ela me dá. Imagine vocês aí. Porque tudo não tem código. O cara sinalizou. Então, minha mãe botava o lenço na cabeça. Aquele dia, eu acho que ela incorporava a origem dela. É assim. Peço a Deus que ela tivesse mais esses dias, porque ela tinha uma coisa naquela época, eu era criança, não sabia, enxaqueca. Dor de cabeça de 3 dias, aquela coisa. Então a pessoa fala, o corpo fala, as pessoas estão falando para você. Então, outro dia eu estava falando para um palestrante, quando é que é a hora de terminar uma palestra? Eu disse, eu vou dar um exemplo de pastor. Tem uma igreja, aqui tem uma igreja, e na frente da igreja tem um pipoqueiro, em muitas cidades. E o pipoqueiro sabe que o culto começa às 19h30 e termina às 8h15. Quando 8h30, ele começa a fazer pipoca. Então eu disse, quando o pastor lá no púlpito, pregando, sentiu o cheiro da pipoca, já tem que terminar. Isso aí quer dizer? Porque o pipoqueiro sabe do horário. E se vocês assistirem o cheiro da pipoca lá no púlpito, imagina na igreja. Então são indicadores, é uma maneira... pegar os códigos, entendeu? Pessoal, vamos encerrar aqui, porque o cheiro da pipoca chegou aqui. Então é uma simbologia que eu uso para mostrar para os palestrantes que o corpo fala. Se tem alguém na sua frente ali que te contratou, o diretor, alguma coisa, a maneira que ele mexe, a maneira que ele se coloca, você tem que ter leitura. Então, por isso que eu gosto do Cristiano Ronaldo, que leu o meu livro Voando como Águia. Por isso que ele é assim, né? Deixa eu falar. Ele faz assim, ó.
Sabe isso aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa rápida por conta da televisão, desse formato, mas não vai ter jeito, vocês estão vendo que nós vamos ter conteúdo extra, né? Vocês estão vendo que a coisa vai render. Porque no terceiro bloco, o professor deu o gancho do livro, no terceiro bloco eu quero falar dos livros e quero falar um pouquinho dessa palestra que o professor está trazendo, que foca muito no entusiasmo. Então, nós vamos fazer uma parada rápida e aí a gente já volta. Já de volta com o nosso programa para o terceiro e último bloco aqui na TV. Lembrando que o conteúdo extra, tudo vai ficar na íntegra lá na internet, tá, gente? Sem muita enrolação, vamos seguir com o professor Gretz para a gente poder aproveitar o máximo da presença dele aqui. E eu fiz uma parada do segundo bloco para esse, porque agora a gente queria falar um pouquinho dos livros e depois falar um pouquinho da palestra, professor. E antes da gente começar pelo livro Voando como Águia, eu quero fazer uma correção histórica aqui. Porque lá na abertura do programa, eu disse que o livro inspirou o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, no caso da Copa do Mundo de 2002, na verdade. O livro foi dado a ele em 2006, ele estava comandando a seleção de Portugal. Isso. Ele estava lá no Constantino Santinho, em Santa Catarina. O terceiro colocado na Copa em 2006. Foi. Eu dei o livro da Águia para ele, e aí fui fazer uma palestra no Japão. Aí comecei a receber ligação, porque existe, na pré-Copa, os repórteres ficam procurando notícia. Sim. E aí descobriram que ele estava usando esse livro. Aí me ligaram, queria que fosse fazer palestra em Portugal. E aí o livro foi lançado em Portugal, lançado na Itália, e o Filipão, ele gosta de colocar debaixo da porta do jogador um recadinho. E como a águia, quando mergulha para pegar um peixe, pratica 20 atitudes, que é meta, estratégia, agilidade, técnica, ele usou isso, né? Então o livro ficou famoso porque usou, e aí o livro aqui no Brasil é um dos mais vendidos, e também lá em Portugal e na Itália foi vendido. Show. E aí ficou. O senhor brincou que o Cristiano Ronaldo tinha lido o livro e de fato leu mesmo. Sim, aqueles pulos que ele dá de 3 metros, aprendeu aqui na Águia, olha aqui, pessoal, cá entre nós, o Cris, menino, o meu Cris. Isso foi em 2006, professor. Esse cara, ele lembra, ele só no finalzinho que a França fez, quase que eles eliminam a França, eles iam para a semifinal, iam para a final, para a final. Aí deu França e Itália ele estava ali. A Itália campeã. E o rapaz levou uma cabeçada, né? Foi isso aí. Então, eu fico muito feliz porque eu escrevo da maneira que eu falo. Quem está lendo o meu livro, ele tem a impressão que eu estou do lado. Eu tenho 20 livros, tenho esse da Águia, tem esse aqui que é o Triunfo. Esse do Triunfo aqui, o cara está com a vida toda enrolada. Tá tudo errado. Pode imaginar, tudo errado, morando num flat. E ele começa a receber uns e-mails que ele não sabe de quem é. Misterioso. E nem você. Aí você começa a ler, só vai saber na última linha quem é que mandava os e-mails para eles. Eu tenho quase certeza que você vai errar, porque está muito bem escondido. A pessoa está aqui dentro, né? Homem ou mulher, mas está muito escondido. Então, é um livro que você começa a ler, você não para, porque vai gerando... Quem será que é? Outro dia eu mandei para a empresária, eu falei, pô, o senhor estragou minha noite. Por quê? Fiquei até às 3 horas da manhã para saber quem que mandava os e-mails para eles se modificar. O senhor falou da Agatha Christie no bloco passado, tem muito disso aí nos livros dela também, que você quer saber quem que é o assassino, não sei o quê. O livro bom é aquele que você vê a hora de voltar para casa e ler, ou no sofá, ou na cama. Esse é o livro bom. Você quer ler. Professor, não vai dar pra gente falar dos 20, mas tem um outro que eu queria destacar, que antes da gente começar aqui o programa eu estava dizendo, que foi quando eu conheci, em 2008, a gente estava falando do livro Motivação também. Sim, eu fiz esse livro porque a minha palestra, o recado da minha palestra, que eu fiz aqui em Rondonópolis na quinta-feira, ela é focada na motivação. Eu não gosto de usar a palavra no convite, porque eles falam assim, quem é esse cara que vai me motivar? Será que ele sabe dos meus problemas? Então eu uso a força do entusiasmo, que é um guarda-chuva. Dentro da força do entusiasmo, eu posso colocar qualquer briefing. Tá perfeito. E como eu falava, eu sempre digo, motivação é uma porta que abre por dentro. Ninguém motiva ninguém. Você pode gerar um ambiente para que a pessoa motive. E se você está querendo saber qual é a coisa mais importante para motivar o ser humano e motivar você e a sua equipe, é desafio.
O ser humano ama desafio. Dê desafio para as pessoas. Já viu alguém falar, eu troquei de emprego para ganhar menos? Já viu essa frase? Por quê? Porque tinha desafios. Exatamente. Os desafios oxigenam a mente e prolongam a vida. Eu estou com 75 anos de idade e todo esse meu entusiasmo é porque eu tenho desafios. Hoje eu quero dar o meu melhor. Não, eu vou dar o meu melhor. E ficarei feliz com isso. Então, os desafios é a coisa que tem que dar desafio. Por isso que as pessoas, quando se aposenta, ele entra em depressão, porque ele está no ritmo, e aí ele começa a vir na ideia do jaquê. A mulher fala assim, já que você está em casa, vai lá no supermercado, já que você está em casa, vai pegar o neto, já que você está em casa, e a pessoa tem que ficar com o jaquê. Já não se sente produtiva não mais. tem. Então nós temos que... O meu pai começou a escrever livro com 80 anos. Escreveu 36 livros e foi até 96 anos de vida. Mas por que ele teve o durabilidade? Porque ele escrevia os livros, ele ia lançar os livros na Casa da Cultura, ele ia fazer palestras para o jovem. Os amigos dele foram morrendo, porque quem dura bastante perde os amigos. Muda. Sim. A rua muda, vira contramão, a praça muda, a praça passa a ser Praça da Saudade com árvores, né, que aconteceu aqui, e esquece o que tinha naquela praça, e assim, então a pessoa, os amigos vão morrendo, e você não tem mais com quem conversar. Mas ele criou uma amizade nova, porque ele ia fazer palestras nas escolas para os jovens, e ele tocava sanfona. Se renovando. E renovando. E ele foi até 96 anos, lúcido, e hoje, e na palestra de quinta-feira, eu mostrei para o público um momento dele na palestra, porque ele tinha uma coisa que eu puxei dele, ele era muito sutil, ele tinha um humor muito fino, e isso me ajuda nas minhas palestras, que sempre tem humor. História maravilhosa. Ó, nós vamos já falar das palestras, do conceito que o professor desenvolveu, o 7D, mas antes, para a gente fechar a parte dos livros, são 20 publicações, mais de 20 publicações, gente, não dá para a gente falar de todas aqui, a gente citou algumas no programa. E os livros não estão em pontos físicos, professor, não, é isso? Não, é só no site. No site você pode... no site www.gretz.com.br. Aí você faz o contato lá e pode pedir os livros, será enviado. E se você está muito ansioso, pode ligar para o meu escritório, depois eu vou deixar aqui os contatos, e falar com a Solange, e ela vai enviar para você pelo correio mais rápido, que a pessoa assim, quando ele quer comprar, ele quer rapidez. E para disputar com a Amazon, que você pede o livro na segunda, chega na quarta, já não é fácil. Mas será um prazer ter os livros, e depois eu deixo também no final os meus contatos aqui. Vamos deixar todos. Sabe, porque para as pessoas dizem, como é que eu falo com ele? Está aqui meus contatos. Se você colocar aí no seu Google, pergunta assim, quem é o palestrante de cabelo azul? Vai aparecer o professor Gretz, está lá. Aparece a minha história. Então, é fácil você me achar. Palestrante de cabelo azul, não sei por que eles falam isso. O Google colocou, e aí então é fácil me achar. Professor, que bacana. Vamos falar do conceito 7D. O pessoal da produção, estamos falando do tempo aí, tá? Que agora nós vamos aprofundar também no outro conceito, que está muito relacionado aos livros também, gente. Uma coisa não dissocia da outra, evidente, porque o autor, o pensante, é o mesmo. O professor que... ao longo desses 40 e tantos anos palestrando, 43, né? 43 palestrando, foi também aprendendo e aperfeiçoando, mas mantendo sempre talvez uma assinatura. Eu acho que é isso, né, professor? Uma assinatura que é o... Às vezes eu falo que é grife, é aquilo ali. É isso, esse formato que é tão bacana e tão legal, né? Eu nunca quis inventar. A minha palestra, ela tem uma espinha dorsal, e eu vou trocando as histórias, e às vezes quem vai na palestra fala, você não vai contar aquela da blusa vermelha? Você não vai contar, mas não dá para contar todas, eu vou criando, e até para me animar, eu vou colocando histórias novas, mas sempre tem o mesmo estilo, aquela alegria, aquela rotação. Então essa. E a minha palestra, o mercado que me contrata, eu já fiz mais de 5.000 palestras. Uau. Para mais de 3.500 clientes no Brasil e no exterior. Países afora. A criar uma grife, tá aí. Quem assiste não esquece. É ótimo. Mas a segunda parte é melhor. E recontrata. Então, por que recontrata?
qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você faça, qualquer atividade, você tem 3 avaliações. Você não atinge a expectativa, você atinge e você supera. Quando você não atinge, acabou. Ele não é mais seu cliente. Quando você atinge, que é no meu caso de palestrante, ele recomenda. Mas quando você supera, ele recontrata. Porque passa 2, 3 anos e fala, vamos trazer de novo ele? Lembra dele? Tá. E por quê? Quem assistiu, como eu ilustro a palestra com histórias, eu encontrei uma senhora no aeroporto que me assistiu há 30 anos atrás. E ela lembrava de histórias. Porque a melhor maneira de se comunicar é histórias. Cristo se comunicava com história. Quem sou eu para poder mudar o estilo do Filho de Deus? Perfeito. Ele sabia o que é. Então, as histórias ilustram. E a história fica. Passa-se os anos e a pessoa me encontra no aeroporto. Aquela história que você falou marcou a minha vida. Porque a história é a maneira que você tem de dar um recado de maneira indireta, sem machucar e sem ofender a pessoa. E a pessoa guarda a história. E Deus me deu o dom de contar histórias. Eu percebi isso lá na minha infância e por essa razão que eu me tornei palestrante em 82. Vocês estão diante do palestrante... Eu não gosto... qual o termo mais... que começou antes. Da velha guarda? Não tem nenhum palestrante da década de 80 mais. Os que tem aí no mercado, que você já entrevistou várias vezes, é da década de 90 e a grande maioria é desse século. Mas dos anos 80, 82, não tem mais. E eu fazia palestra com flip chart. Flip chart era um cavalete com folhas. E você virava aquelas folhas e dava vida, que depois veio o retroprojetor. Hoje você vem com um pendrive desse tamanho aqui e resolve tudo, né? A gente vai aprofundar agora no conceito 7D. Mas, se você está nos assistindo aqui pela televisão, eu vou te convidar a ir lá no YouTube, no nosso canal, o canal do Varejo em Foco, para você acompanhar o conteúdo lá, porque a gente vai ter que encerrar aqui na TV, gente, por conta do tempo, por conta do formato, tá bom? Vai lá para a internet, vai ter conteúdo extra, a gente vai conversar muito ainda aqui. Se eu tá vendo as anotações aqui do professor, quer dizer, tem muito assunto ainda para a gente falar. Então, acabando aqui na TV, vai lá para a internet, acompanha na íntegra, tá? Para você que tá com a gente na televisão, semana que vem nós estamos de volta. Vamos lá? Agora, para os nossos queridos amigos, nossa audiência tão cativa e tão querida aqui no YouTube, professor, a gente tá... agora conteúdo extra para quem tá na internet, viu, gente? A gente tá falando desse formato, dessa assinatura tua, desse teu jeito. O senhor falou dessa ouvinte que há 30 anos acompanhou a palestra Não Esquece. Eu assisti em 2008 a sua palestra e eu não esqueci. Evidentemente não vou lembrar das palavras, uma coisa ou outra, mas o clima, a estética, a performance é algo que a gente lembra. É um trabalho de corpo, de mente, para estar bem, que a gente sabe não é todo dia que nós estamos bem no nosso maior vigor físico, professor. É um trabalho e tanto, né? Sim, e talvez esse seja a razão da minha longevidade no mercado, porque eu me preparo fisicamente, eu nado, eu faço musculação, eu faço pilates, eu tenho 1,85 m e 85 quilos, então está dentro, e eu cheguei à seguinte conclusão: enquanto eu tiver físico para subir escada de avião, para fazer deslocamentos terrestres, porque hoje o avião facilita, mas eu já andei para o Mato Grosso. Eu descia em Cuiabá e ia Alta Floresta de carro. Nossa. Eu ia a Sinop de carro, eu ia a Sorriso, eu ia a Lucas do Rio Verde, eu ia em Tangará da Serra, tinha tanto buraco na estrada e tinha buraco na cerca esperando a hora de entrar, porque não cabia os buracos lá. Era o jeito que tinha. E fui em Cáceres, fui aqui em Barra do Garça, Alagarça, fui lá nas montanhas ali perto de Cuiabá. Então, e era tudo de carro. Não tinha. Hoje a malha aérea ajuda bastante. Então tem que ter preparo físico, tem que gostar do que eu faço, porque às vezes tem colega que está tão cansado que ele quer ficar no hotel, ele quer só ir na hora da palestra, quer sair pela porta do fundo, que ele não tem mais paciência. Eu sempre digo para os palestrantes, já que as pessoas te conhecem pela internet, você tem que ser coerente
com esse estilo lá no aeroporto, no restaurante. Porque senão o senhor frustra Não. frustra uma expectativa do Sim. público é muito grande, né, professor? Quer dizer, a pessoa que o acompanha pela internet, ela vai esperando a persona que Eu tá tenho ali. que ser no mínimo coerente. Então, É. então eu tenho que estar bem, eu tenho que lembrar disso, porque são essas pessoas que me acompanham, gostam, e eles vêm no aeroporto, imagina quantas fotos eu tiro no avião, porque eu te conheço. Com quantas pessoas conversam? Eu amo tirar foto. Hoje, no evento de sábado, nós tiramos muitas fotos aí, né, no evento de quinta-feira, muitas fotos. Eu gosto de tirar fotos com o pessoal, e eu fico depois do evento com o pessoal. Essa interação, né, eu fico imaginando algumas pessoas mais abastadas que tem um avião particular. O avião particular, ele desce num outro aeroporto. Então você perde